Doutor Valdomiro Pastore, com tudo que ele faz na vida dele, ainda tem a vida pessoal, familiar, e ele está aqui constantemente dessa forma tão honrada como ele se dispõe a todos do grupo. Renato parece até full-time trader, tá o tempo todo no grupo, tá certo? Então eu vou pedir para vocês tomar cuidado com como vocês se colocam nesses temas aqui, e se quiser falar sobre isso, vem comigo no privado, não coloca mais nada sobre isso no aberto não, é eu que estou falando, não são eles. Então, e a minha cara, minhas fuças, vocês já conhecem, né? Se tiver alguém que não me conhece aí, ali no Katsumaru Chase, na parte lá de arquivos, de vídeos, tá? Minhas fuças tá lá, para você me conhecer. Então, e em relação aos administradores aqui, não precisa se justificar para mais ninguém, não. Se tiver alguém aqui que não reconhece o trabalho de vocês, essa pessoa desmerece estar entre nós. Então vocês não precisam ficar se justificando dessa forma mais não. Tá certo? Vocês foram escolhidos a dedo. E são os melhores que tem nesse mercado. No mercado. E é por isso que vocês estão aqui. O que acontece, que eu justifico para vocês, é que existem pessoas simples, né? Pessoas simples, que não tiveram a condição de se formar numa faculdade, que tiveram um curso técnico, que tiveram entre uma sociedade com uma dinâmica de expressão mais conceituada, e às vezes as pessoas não sabem se explicar, não sabem perguntar, e às vezes falam alguma coisa que possa, nós que temos a condição de filtrar isso, às vezes podemos nos tornar, ficar vulneráveis aí a um sentimento negativo em relação ao que a pessoa disse. Desculpa de novo. Embora que tenha pessoas que têm realmente a maldade de alfinetar, né? Então vamos colocar uma coisa aqui. Se alguém aqui acha que esse grupo desmerece a tua presença, por favor, saia. Se alguém aqui acha que desmerece, que nós desmerecemos conhecer você, saber teu nome, não ficar olhando para uma foto que talvez nem seja você, por favor, eu estou pedindo, saia. Porque senão vamos tirar você. E nós não constituímos isso para expulsar ninguém. Ao contrário, eu fui buscar todo mundo que estava sendo expulsado de outros grupos. Porque eu reconheci o valor que eles tinham, que outros fantasmas administradores aí acharam que eles não tinham. E vou falar para vocês, eles têm 1000 vezes mais do que os administradores de outros grupos que expulsaram eles. Então, meu amigo, mereça estar aqui. Mereça estar aqui. E eu não pedi autorização do conselho para poder fazer esse vídeo e tá falando isso aqui para vocês, não. Tô passando por cima deles e isso é errado. Mas estou dizendo para vocês isso. Eu comecei isso. Eu não vou admitir que o meu corpo de administradores sejam ofendidos. Da mesma forma que peço para o conselho filtrar bem aí quem e por que e o que disse, porque às vezes a pessoa se expressou de uma forma errada. Mas, alfinetada, Douglas, eu não vou aceitar. Não importa o que não fizeram, importa o que fizeram. Então, o tema é: ô Gelis, valeu, cara, passei aí uma pergunta pro grupo e você respondeu, cara, valeu, brigadão, valeu mesmo. Pronto, acabou a conversa. Porque se não responderam para vocês, é porque quem estava na sala e viu essas mensagens não entendeu o que você perguntou, tem as mesmas dúvidas que você, ou não entenderam a sua pergunta. Tá? Aí você diz assim, então devia ter perguntado. Não, meu amigo, aqui ninguém devia nada. Tá? Você está fazendo a análise da forma errada. E eu respondi isso aí para você. Porém, o que eu falei? Tudo bem, não está errado. Tá? Só esses fractais aí eu respondi no mesmo dia, na mesma hora que você passou. Agora, a questão é, você não passou ali uma análise
Você passou ali, você mostrou ali duas linhas, tá? Combinando que a tendência era de baixa. E ainda assim, de uma forma errada, né? A linha de baixo, você vai buscar o suporte. Se a tendência é de alta, aí sim, a linha da alta é traçada no suporte, tá? Porque o suporte agora está subindo. E você vai buscar o topo da resistência. E vai triangular ela. Se um triângulo de alta é um triângulo de baixa ou se é um triângulo simétrico. Isso é uma análise. Ok? Se você tivesse assistido meus vídeos, tivesse pego todo o material que nós passamos para você, essas dúvidas que você tem agora, você não teria. Então, da mesma forma que você passou ali, falando daquela forma agressiva, alfinetando os demais, eu vou alfinetar você agora. Você está errando por culpa sua e por preguiça. Quando eu passei para você os vídeos sobre o Diógenes Diniz, você lembra qual foi o seu comentário? Dá uma olhada lá no privado que você falou para mim. Eu não falei nada, porque de repente as minhas aulas, os meus cursos, né, os meus temas que eu abordo, você pode ter tido já o mesmo conceito, então deixa pra lá. Mas se você já assistiu esses vídeos a ponto de, né, você ter aquele conceito, então você já sabia, pra mim, na minha opinião, fazer uma análise baseada no price action, na ação do preço. Mas você não tem esse conceito. Pelo menos no que você postou como análise, você não tem conceito. E uma outra coisa, eu vou falar pela última vez, tá? Para 234 membros desse grupo. Pela última vez, eu vou falar. Não adianta vocês querer operar 10 pares se você não conhece a economia sequer de um. Não adianta você querer operar pares exóticos se você não tem capital e saldo para manter o spread do mais barato. Professor, então qual é os pares mais importantes que eu posso operar com segurança? O USD-JPY e euro-dólar. Escolhe um dos dois e começa a estudar nesse par. Ah, mas esses dois pares não estão dando opções, é porque você não está sabendo analisar. Meu, qual é a sua meta do dia? E quando você bate a sua meta, você sai do mercado ou você fica nele? Qual a meta sua? Você já determinou uma meta? Já fez o seu quadro lá, você expôs um quadrinho lá com a sua meta, o seu objetivo diário? Porque tanto o euro-dólar como o USD-JPY, os dois dão simultaneamente, ou quando um não dá, passa o outro dá. Quando não tem movimento no USD, tem movimento no euro. Os dois lados dão as oportunidades diárias para bater aí pelo menos 300 pips por dia. É lógico, fazendo um swing, né? Pegando na tendência, pega na correção, depois pega na tendência de novo, você já bateu tua meta já. E muitas vezes não leva uma hora para você bater essa meta, se você sabe operar. Falando em horário do Japão, tá? Eu estou no Japão, então olha só, 10 horas da manhã, horário do Japão são 10 horas da noite no Brasil. Então, entre 7 horas da manhã às 10 horas da manhã no Japão, tá? Seriam das 7 da noite às 10 da noite no Brasil. Aí depois, segundo horário, vem entre 3 horas até as 4 horas. Seriam 3 da manhã e 4 da manhã no Brasil. Difícil, né? Vocês estão dormindo. Aí 5 horas vem a abertura de Londres. Então, quer dizer, muitas vezes nem vem em cima do mesmo tempo, às 5 horas, né? Mas você já pode ficar atento que das 3 da manhã até as 7 horas da noite do Japão, que seriam 3 da manhã do Brasil até as 7 horas da manhã do Brasil, das 3 da manhã às 7 horas da manhã, você vai ter aí uma outra oportunidade grande de movimentação. É só analisar. Tá certo? E depois seria, no caso do horário do Brasil, que seria do Japão 3 horas da manhã, entre 2h30 até as 5 horas, até 4 horas da manhã. 2h30 às 4. Que seria das 2h30, das 14h30 às 16 horas do Brasil. Esses são os horários que você vai fechar suas metas. Vai atingir as suas metas.
Fora isso, o mercado fica totalmente ocioso.